O inventário na Nissan segue crescendo e, apesar de manterem uma participação de mercado sólida em 5,4%, só lidera as semelhantes da Volkswagen e Mazda. Há muitos veículos novos saindo dos caminhões, ainda com as embalagens. Mas enquanto a Nissan fez algumas vendas tremendas e modelos populares como o Nissan Rogue continuam a vender com incentivos pesados, o fato permanece que na primeira parte de 2024, eles praticamente desistiram de todos os seus lucros, até cerca de 99%, apenas para fazer as pessoas comprarem esses através de incentivos, bem como motivações internas, esquemas de marketing, mas o simples abandono de muitos modelos populares e a falta de inovação adequada em comparação com muitos de seus concorrentes, tem a Nissan perdendo participação de mercado. As coisas estão ficando drásticas. A sede da Nissan agora anunciou que precisa empurrar o inventário com força. Está acontecendo uma liquidação absoluta e eles estão motivando cada revendedor a descarregar o que puderem. Eles precisam vender no mínimo 90% desses veículos rapidamente. A Nissan ofereceu retribuição e incentivos financeiros significativos para cada revendedor empurrar o máximo de volume possível, visando recuperar parte da participação de mercado e manter as operações. Sabemos que houve grandes incentivos e motivações para comprar veículos como o Nissan Rogue aqui. Eles têm vários desses veículos no lote e são muito populares. Você vê muitos desses Rogues nas ruas e muitos argumentam como essa empresa está indo tão mal se há tantos deles na estrada. Eles não estão ganhando muito dinheiro na margem de lucro. A margem de lucro não está lá. Em muitos desses veículos, especialmente para modelos como o Nissan Rogue, que é mais uma compra em volume. Mas vamos dar uma olhada em quanto isso realmente custa. Este é um Rogue. Um Rogue S de 25 com tração nas 4 rodas e este aqui custa, uau, $34 mil. Em fundos canadenses, essa quantia não é muito alta, colocando-o em uma competição acirrada até com veículos de entrada de nível inferior, como o Honda Civic e o grande sucesso Toyota Corolla. Então, se você está procurando um carro, está procurando um negócio e só precisa de um pouco de ajuda, não deixe de apertar o botão de inscrição. Vou te dar toda a ajuda que você precisa. A Nissan tem impactado os consumidores com fortes incentivos como contratos de locação de 30 meses, entrada de $1.000 e $850 por semana. Como resistir a esse pagamento mensal? Porém, as dificuldades da Nissan são reais. Incentivos estão em todo lugar, mas consumidores não estão necessariamente comprando. E se estão comprando, fazem isso sob incentivos tão grandes que sobra pouco lucro para a organização. A Nissan já optou por fechar a fábrica em Wuhan, na China, devido à forte concorrência do mercado chinês. O mercado chinês está construindo veículos elétricos de baixo custo e eficientes que muitos consumidores locais buscam. A Nissan agora se precificou fora do mercado e por isso está considerando fechar algumas fábricas. A Nissan parece estar tentando jogar o jogo de volume, mas não está tendo sucesso no momento. Porque até modelos como o Nissan Altima têm faltado inovação. Parece muito comum. Serei totalmente franco na minha opinião pessoal, ele se enquadra no mesmo espaço que um Toyota Camry e um Honda Accord, mas não parece tão bem montado. Olho para alguns dos plásticos mais baratos, o ajuste, o acabamento e as calotas. Nestes veículos, este plástico até parece ser aquele plástico mais duro, sabe? Pintura em cromo. Não há teto solar aqui. Claramente este é um nível de acabamento inferior, tudo bem? Mas este Nissan Altima, com tração nas 4 rodas, simplesmente não tem o que alguma da concorrência tem, na minha opinião pessoal. O Camry domina o mercado de sedãs médios, enquanto a Nissan enfrenta dificuldades nesse segmento. A falta de inovação e os desafios de durabilidade, principalmente com as transmissão continuamente variável, em muitos desses veículos, não apenas no Ultima, mas também em alguns menores como o Sentra, deixam clientes preocupados com os custos de manutenção e os custos de propriedade fora da garantia. A Nissan tenta recuperar mercado com produtos como o Pathfinder. O Toyota 4Runner tem sido o veículo que os clientes compram, possuem e confiam por anos, sendo uma concorrência direta no passado. Mas, infelizmente, as últimas gerações do Pathfinder têm sido um pouco desanimadoras e muitos clientes perderam a confiança nesse modelo específico. Felizmente, a Nissan optou por um novo estilo. Eles mudaram e estão tentando trazer os clientes de volta, tentando atrair as pessoas de volta da marca Toyota para a Nissan com esses ótimos novos redesigns. O Pathfinder tem uma aparência adorável. Com a Toyota optando pelo turbo de 4 cilindros no 4Runner, surge a questão: este poderia ser uma melhor competição?
Agora quero dizer, vamos dar uma olhada. Eles têm essa bela envoltura, estão te dando belas ligas, acesso com um toque. Claro que você tem o rack de teto aqui e em alguns casos você tem o vidro superior. É uma bela aparência. Quanto custam esses veículos? Vamos dar uma olhada rápida. É um 25 Nissan Pathfinder Platinum 4x4. Naturalmente, este oferecerá uma gama completa de opções. Esta será uma versão bem equipada, mas por cerca de $60 mil, $61 mil para sair da loja. Isso parece mais com 65 a 66 mil dólares, incluindo extras e impostos. Isso não é barato, mas está praticamente na mesma faixa de preço que o Toyota 4Runner. A parte infeliz é que a Nissan não tem aquele carro-chefe, sim, o GT-R, que eles costumavam ter, mas infelizmente isso se foi. E mesmo quando estavam aqui, os preços eram extraordinariamente altos. Alguns poderiam argumentar que o carro Z está disponível aqui, mas parece não ter o charme e o estilo. E qualquer pessoa que você perguntar o que você preferiria comprar, um Z ou um Toyota Supra, 9 em cada 10 pessoas vão me dar a resposta do Toyota Supra. Na verdade, o Supra agora tem uma edição final que está trazendo ainda mais atenção, tem o desempenho da BMW por trás dele. E claro, a Toyota sempre teve, mesmo que venda muitos veículos de baixo grau, chatos, sem brilho, que dão sono, do tipo festa, eles de fato sempre têm algo mais interessante e inovador. Eles possuem os melhores sistemas híbridos e ECVT, e a Toyota ainda tem espaço no mercado. Eles são duros na queda, porém a Nissan passa por dificuldades. Mesmo que eles tenham a área e tenham tido o Leaf, o fato é que sem uma presença significativa no espaço híbrido, eles parecem estar lutando com as vendas. Por outro lado, infelizmente, eles também vendem produtos muito comuns. Muitos fabricantes têm seus volumes. Estes têm seus volumes, SUVs pequenos, baixos, SUVs de tamanho médio para corresponder a cada parte e cada segmento do mercado. Infelizmente, parece ser tudo o que estão vendendo hoje em dia. Não há muito no mercado para falar. A Nissan Frontier é uma ótima compra, com algumas das melhores caminhonetes de pequeno porte no mercado atualmente. Surpreende um pouco que não estejam vendendo melhor. Mas eles são um dos últimos, na verdade, a ter um motor naturalmente aspirado de 3,8 litros sob o capô. Na verdade, tão poucos veículos novos têm um motor naturalmente aspirado, testado e aprovado, que levanta a questão de por que eles não estão vendendo mais desses. A verdade é que é a reputação do resto da marca, com motores, transmissões que você está encontrando em muitos motores de grau inferior, que infelizmente se refletiu na reputação geral. E cerca de 6 meses atrás, a Nissan estava dizendo que em sua trajetória atual estaria fora do negócio em 12 a 18 meses, enquanto estamos 6 meses adiante na estrada e não mudou muita coisa. Apesar da demissão do diretor executivo e do diretor financeiro, as mudanças foram poucas, com a empresa buscando retomar as atividades. Eles procuraram investidores externos para impulsionar a marca, necessitando de mais fluxo de caixa. A parceria com a Honda seria a solução para isso. A marca Honda deveria ter as finanças, íamos nos unir, mas a colaboração simplesmente não deu certo. A colaboração entre a Nissan e a Honda não foi satisfatória para a marca Nissan, enquanto a Honda queria fazer da Nissan mais uma subsidiária. A Honda, claro, é o irmão mais velho, estava disposta a se envolver, mas claro, depois que as conversas terminaram com a Nissan dizendo de jeito nenhum, estamos fora, a Honda disse que a Honda e a Nissan finalmente dissolveram essa tentativa de colaboração e, para piorar a situação, uma investigação do escritório do órgão de advocacia geral encontrou a Nissan com práticas enganosas em muitos dos clientes. 1.700 clientes foram supercobrados e enganados com muitas taxas que muitos considerariam falsas. Cobranças falsas prejudicaram mais de 8 revendedores em 3 milhões e 200 mil dólares, que tiveram que ser devolvidos aos consumidores lesados por práticas obscuras de alguns revendedores. As reputações parecem estar em jogo, seja a transmissão continuamente variável apesar de atualizações, muitos sentem que foram prejudicados por transmissões que frequentemente queimavam. 60 a 70 mil milhas rodadas com práticas de vendas questionáveis, taxas falsas e falta de modelos empolgantes. Não há carros halo, apenas muitos SUVs brancos genéricos como este. Muitos SUVs cinza, muitos SUVs cinza escuro, talvez um preto. Ok, o vermelho parece meio fofo, mas no final das contas você não tem muita escolha. Tudo parece muito iogurte de baunilha, de acordo com muitos clientes. A pior parte é que eles adicionaram
este motor de compressão variável agora, que adiciona mais problemas à equação potencial, e já houve conversas sobre alguns desses motores queimando turbos, queimando óleo e não necessariamente durando tanto quanto deveriam. Esta é uma tendência da indústria que muitos fabricantes estão adotando, motores turbo de 3 cilindros menores. A Ford, em alguns de seus veículos, como o EcoSport, descontinuado, e a Chevy General Motors em alguns de seus SUVs menores, estão colocando motores turbo de 3 cilindros. Então agora você está colocando motores turbo de 3 cilindros, e agora a durabilidade parece ser um problema, mas a Nissan teve desafios de durabilidade com alguns de seus turbos 3, algumas de suas transmissão continuamente variável e, portanto, em última análise, a reputação, seja práticas de negócios ou seja reputacional, tem sido um grande problema, tem sido um verdadeiro baluarte para a marca. Mas ainda existem alguns carros divertidos e muitos deles simplesmente nunca aparecem no radar, você não ouve falar deles, você não os vê na estrada, muito, mas este é um carro fofo bem aqui e com o que exatamente estamos lidando, estou surpreso que esses tipos de veículos não estejam vendendo em grandes volumes, porque este é um Sentra da Nissan, este é um SR, mas onde muitos desses Nissans tiveram problemas significativos com algumas de suas transmissões continuamente variáveis. Adivinha, a Nissan tem um veículo como este, que seria uma forte competição para likes do Honda Civic, que de acordo com insiders, a Nissan está saindo com um novo redesign completo para o Nissan Sentra, que deve ser como este projetado diretamente para competir com likes do Honda Civic. Claro que eles usam coisas como este teto preto, então eles te dão este detalhamento agradável. Não vou mentir, eu realmente gosto da aparência disso. Você obtém o teto preto, o Highliner preto A, pilares A pretos, tampas de espelho pretas. Claro que você obtém este pequeno painel de balancim que faz o veículo parecer bastante esportivo. Eu amo a aparência deste design, quero dizer, este Sentra aqui, embora seja um nível de acabamento mais baixo, é um nível mais baixo na ordem de precedência, representa algo que parece bastante divertido, bastante interessante e ainda melhor, tem uma transmissão manual disponível e você não precisa mais se preocupar com a transmissão continuamente variável. Então o Nissan Sentra SR é outro ótimo exemplo de um carro que deveria em teoria vender em grandes números, custo mais baixo para rodar, mais barato, melhor desempenho e mais confiável com essa transmissão. A Nissan tem veículos competitivos no significativo mercado de SUVs grandes daqui. Temos um Armada SL redesenho e aqui temos um 4X Pro. 4X você notará algumas grandes diferenças. Olhe para a grade aqui, você tem essas áreas entalhadas e aqui é uma peça contínua. Abaixo você encontra diferentes entradas. É possível ver diversos tipos de cromo e este tem um visual mais agressivo. E que tal aqui embaixo? Você notará que este aqui tem uma placa de deslizamento com esses ganchos de reboque. Você tem os ganchos de reboque laranja e um pouco de uma placa de deslizamento. Este aqui é apenas um layout mais convencional. Então ambos são bastante diferentes e os preços refletem isso, porque o SL é bem menos dinheiro que o 4X. Agora você também vê isso. Este aqui te dá o logotipo laranja na frente, este aqui te dá um logotipo tradicional. Então são caminhões lindos, não importa como você olhe, mas no final das contas, eles têm um custo, porque o SL aqui custa uma quantia considerável de dinheiro, sim. Você tem alguns detalhes legais, como este em todo lugar, mas este aqui, o SL, custa 87 mil. Bem, o 4X tem um preço maior. Vamos dar uma olhada. Você também recebe alguns outros detalhes de emblemas, algumas atualizações. Isso é um pouco diferente. Claro que você recebe todo tipo de detalhes laranja incríveis. Também este aqui vem com uma etiqueta de preço de 97 mil dólares. Você está em 100 mil dólares o dia todo. Então parece que não há escassez de veículos de 100 mil dólares nos dias de hoje. Porém, isso está no meio dos outros veículos competitivos. Vemos isso nos Cadillac Escalades e em outros fabricantes. A Nissan está tentando ser o mais competitiva possível nesse segmento, tentando oferecer o melhor custo-benefício em veículos. Porém, isso representa uma quantia muito alta. Em 1974, meus pais compraram sua primeira casa por 22 mil dólares. É um pensamento que faz os olhos lacrimejarem, não é? Muitos incentivos, como você pode ver aqui. Aqui eles têm o evento de vendas Minha Escolha. Escolha entre as opções, um bônus Nissan de 1.500 dólares, um crédito de acessórios de 1.500 dólares ou um programa de manutenção pré-pago de 3 anos que oferece apenas uma troca de óleo anual.
Com um contrato de aluguel de 30 meses, $1.000 de entrada e cerca de $100 por semana, há um incentivo para alugar um veículo utilitário esportivo. Agora, eu conheço pessoalmente alguém que tem um Sentra de modelo recente e eles gostam do veículo. Ele os tratou bem. Eu tive um 280 ZX há muitos anos e adorava aquele carro. Rodei muito com ele, que simplesmente não parava de continuar. E aqueles 6 cilindros em linha que eu tinha lá no início dos anos 80 era uma verdadeira joia de motor. Caixa de câmbio manual muito divertida, o carro tinha torque para dar e vender, era simplesmente um ótimo carro. E é por isso que me sinto especialmente conectado e alinhado com a marca Nissan. Eu adorava quando a marca fazia carros divertidos. O GT-R é um carro incrível, mas infelizmente o R35 teve um preço muito alto nos últimos anos, afastando muitos compradores. Adoraria ter um também, o carro Z é divertido. O 370 era ótimo, o 350 não me chamou a atenção, mas muitos desses carros Z são muito divertidos. A Nissan tem um enorme potencial. Eles tiveram um grande número de seguidores, mas houve algumas decisões tomadas em um nível mais alto que, na minha opinião pessoal, não resultaram nos mesmos resultados. E a mesma glória para a marca, mas no final das contas eu venho de um lugar onde a Nissan era uma ótima marca de veículos em certo momento. Mas a última palavra da sede da Nissan é uma liquidação massiva. Agora, eles não estão usando essa frase. O que eles estão dizendo é que estão incentivando cada revendedor a dizer: olha, você precisa vender 90% de seus volumes. Se você conseguir vender 90% de seus veículos dentro do período de tempo estipulado, vamos compensar você com $350 por unidade vendida. Isso é um grande incentivo. Então, não é mais um jogo de lucros, é um jogo de números. Muitos desses veículos sabemos que no passado eram vendidos por lucro. Fabricantes antes focavam em margens de lucro altas, maximizando os ganhos com menos números e margens significativas, usando truques e jogos. Agora, estão mudando a estratégia, oferecendo grandes incentivos aos revendedores para impulsionar os números de vendas. Os volumes? Então a ideia de comprar seu carro no final do mês ou no final do ano, ou em maio ou certamente em outubro. Novembro, dezembro, isso nunca foi mais verdadeiro. Haverá momentos estratégicos, haverá momentos no final do mês em que esses veículos ainda não foram vendidos e haverá uma grande motivação para empurrar esses veículos para o comprador. Então, o que você vai encontrar agora é a Nissan provavelmente começando a pressionar esses números com grandes incentivos, brindes e certamente estará disposta a negociar. É quase uma liquidação virtual de certa forma. E a Nissan está mudando o jogo novamente mais uma vez. Quando viemos dos últimos 4 ou 5 anos de um jogo de acréscimos e números e valores que você pode adicionar em taxas de ajuste de mercado. A Nissan não está vendendo veículos de uma maneira que justifique as taxas de ajuste de mercado. Esse conceito não existe mais. Pela janela, eles aguardam para recuperar parte da participação no mercado e o que parece ser um negócio. Porque a maneira como as coisas têm se moldado no último ano não tem sido boa. E agora a Nissan ela está motivando os revendedores que estão lá para te motivar. Para comprar seu próximo carro, se você gosta de economizar dinheiro e precisa de ajuda, certifique-se de clicar no botão de inscrição. Vou te ajudar em cada etapa, então, dito isso, realmente existe um melhor momento para comprar o carro. Você vai querer conferir esse vídeo? É muito popular. Aqui estão as minhas melhores recomendações ao negociar a compra do seu próximo veículo na concessionária. Confira, vai te ajudar a comprar e conseguir o melhor negócio. Espero ver vocês no próximo. Até breve. Tchau.